Continuando, então, nossa sessão de vídeos sobre o tratamento da acne. No primeiro vídeo, a gente viu as causas da acne, a sua patologia. No segundo vídeo, a gente viu o tratamento cosmético da acne. E agora, a gente vai ver o tratamento medicamentoso da acne. Então, o primeiro medicamento mais utilizado é o peróxido de benzoíla, utilizado em concentrações de 2,5%, 5% e 10% em creme ou gel. Ele tem uma ação que diminui a flora bacteriana, ele é antibacteriano, tá? Uma ação queratolítica e esfoliante, acelerando então o turnover celular. Ele tem bastante efeito na melhora da acne leve, quando utilizado isoladamente. Quando ele é utilizado na concentração de 5%, reduz de 50% a 60% dos ácidos graxos livres, então ele vai ter aquela ação de diminuir a quantidade dos ácidos graxos livres. Reduz, então, após 14 dias, 84% das bactérias aeróbias e 98% das anaeróbias. Vai reduzir o número e o tamanho dos comedões e inibir a secreção do sebo. Como é que ele é utilizado? De 1 a 2 vezes ao dia, geralmente utilizado mais à noite. Um fato bem importante é que ele precisa de no mínimo 6 semanas de tratamento para que os benefícios finais sejam vistos, embora ele já comece a ser visto alguma ação após 14 dias, para que a gente tenha todo o seu potencial alcançado, precisa de 6 semanas de tratamento. Ele pode causar vermelhidão, descamação, irritação. Tem muitos casos de dermatite de contato, né? Então, ele é bastante sensibilizante, então não é mais muito comum o uso dele isoladamente, tem sido visto ele mais em associação com adapaleno, em casos mais específicos, tá? Evitar, então, o contato com olhos, bocas e mucosas, e ele pode descolorir a roupa. Então, cuidado, às vezes, a fronha do travesseiro, pode descolorir. Então, aqui alguns medicamentos que tem peróxido de benzoíla na composição. Depois a gente vem para o ácido retinóico. Ácido retinóico é a tretinoína. Eu costumo brincar que o ácido retinóico, ele tá em todas, né? Se a gente tivesse que ir para uma ilha deserta, escolher só uma coisa para levar, a gente teria que levar o ácido retinóico e o filtro solar, claro, que a gente não pode usar ele sem usar o filtro solar. Mas o ácido retinóico, ele vai ser anti-idade, anti-acne, várias ações. A gente vai estudar mais sobre ele, tá? Então, ele é bem ativo, ele é um medicamento, concentração de 0,025 a 0,1%. Ele é eficaz na redução do número de comedões, vai aumentar o turnover celular, diminuindo então aquela aderência entre os corneócitos, vai alterar a queratinização do folículo da unidade pilosebácea, reduzindo então as camadas do extrato córneo, afinando a pele. Então, ele afina a pele, muito cuidado, porque pode acabar sendo sensibilizante, como todos os outros queratolíticos também. E vai inibir a formação de comedões, fazendo com que os existentes também sejam expelidos. Isso num uso prolongado, não é com uma semana de uso que ele expele os comedões, tá, gente? Pelo menos 3 meses de uso contínuo para que expela os comedões já existentes. Ácido retinóico, então, a tretinoína, como é que se utiliza? Utilizado só à noite, tá? Pelo menos 15 minutos após lavar o rosto, para sair toda a umidade, 1 hora antes de deitar. É obrigatório o uso de filtro solar. Começar sempre com as concentrações mais baixas, porque pode ocorrer irritação. E evitar associações que vão aumentar ainda mais a irritação da pele. Por exemplo, a tretinoína e peróxido de benzoíla no mesmo produto. E outra questão também é que a tretinoína é muito instável. Então, se eu usar o peróxido de benzoíla junto com a tretinoína, o peróxido de benzoíla ele tem a ação dele pela liberação de oxigênio. Tá? Então, ele libera radicais de oxigênio e, com isso, ele oxida as proteínas bacterianas dos folículos sebáceos. Essa é a ação dele. Então, por liberar oxigênio, se ele for associado com outras substâncias que são instáveis, que são facilmente oxidáveis, eu não vou conseguir associar eles. Por isso, a tretinoína e o peróxido de benzoíla não são utilizados no mesmo produto.
Diferente do adapaleno, por exemplo, que é um derivado mais recente da tretinoína, que é mais estável. Daí a gente consegue associar no mesmo produto. O ácido retinóico, então, como eu falei, a melhora ocorre em 3 meses. As lesões inflamatórias vão responder mais rápido do que os comedões, então ele vai primeiro tirar a inflamação, o comedão é mais lento. Tá? Para reavaliar, para saber se o tratamento está fazendo efeito, aqui a notícia, triste notícia para dar para vocês. Mas pelo menos 8 semanas, no mínimo, o ideal seria 12 semanas, ou seja, 3 meses utilizando o mesmo tratamento para poder ver se ele funciona mesmo ou não, né? Para avaliar o tratamento. Por isso, assim, uma questão da acne bem interessante que as pessoas geralmente têm pressa. Querem que resolva rápido, é a festa que tem no final de semana, então tem muita pressa que resolva a acne. E a acne, os tratamentos efetivos da acne são tratamentos demorados, tá? E uma coisa que também é importante é que tem que manter a aplicação mesmo depois que melhore, né? Já melhorou, parou de usar, tem que continuar utilizando. Então, a gente tem o retinol, tá? O que, na verdade, o retinol, ele pode ser cosmético, né? Que é a vitamina A. A gente teve na primeira aula aquela diferença aquele artigo dos cosmecêuticos, que é bem interessante, lá explica bem legal do retinol. Eu sugiro que leiam, tá tudo ali no Moodle para vocês terem acesso. O ácido retinóico é da primeira geração, então, 1960. Segunda geração, a isotretinoína, algumas modificações. Terceira geração, então, o adapaleno e o tazaroteno, que são moléculas mais estáveis. O adapaleno, então, ele vai ser um retinóide com propriedades anti-inflamatórias, estável ao oxigênio e à luz, não é quimicamente reativo, por isso a gente tem a associação dele com o peróxido de benzoíla, o medicamento é o Epidu. Ele é comedolítico, tem ação sobre o processo anormal de queratinização, então, ele é queratolítico, né? Comedolítico, queratolítico. E os resultados têm sido superiores, no caso da acne, né? Aos retinóides de referência em alguns ensaios em vivo e in vitro. Então, a gente tem aqui um ensaio que comparou o adapaleno em gel a 0,1% e a tretinoína 0,025%. Né? Mas claro que eles não estão sendo utilizados na mesma concentração, mas são as concentrações de uso de cada um deles, porque a tretinoína 0,1% ela tem um efeito bem mais irritante do que o adapaleno, que ele é menos irritante nessa concentração. Então, diminuiu melhor o número total de lesões não inflamatórias e lesões inflamatórias também. Os retinoides em geral, então, vão ter efeito na descamação da epiderme, vão diminuir a formação de comedões, ou seja, diminuir a comedogênese, vão regular a produção de sebo pela glândula sebácea, prevenir o surgimento de novas lesões e também vão aumentar a penetração de outros fármacos. Então, é muito comum usar os retinoides e depois utilizar um hidratante para que tenha uma maior penetração. Os antibióticos também tópicos também são utilizados no tratamento da acne pela ação antibiótica, né, efeito supressor da resposta anti-inflamatória. Vão ter melhor ação em lesões de pápulas ou pústulas, porque é onde a gente tem a inflamação. No caso de acne só comedogênica, só comedônica, pode não ter muito efeito. E na acne cística também, às vezes, não é o suficiente, é só a terapia tópica, muitas vezes precisa da terapia sistêmica. E um grande problema é a resistência, né? Principalmente na terapia prolongada. Então, ele pode ser utilizado tanto na acne leve quanto na moderada, mas tem que se cuidar muito com essa questão da resistência. Um antibiótico bastante utilizado é a clindamicina, utilizado de 1 a 2%, mas eu tenho visto no decorrer dos anos que tem diminuído o uso dela, não tem mais tanto. Os antibióticos em geral, assim, para o tratamento da acne, os antibióticos tópicos mudaram muito nos últimos 20 anos.
né? Então, antes tinham bastante apresentações comerciais da clindamicina para acne, bastante da eritromicina também, e isso mudou um pouco, tá? Muito por causa da resistência mesmo. Então, eu consegui presenciar essa redução, tá? A eritromicina também, como eu falei, então saiu bastante do mercado, diminuiu bastante o uso dela, mas ela tem essa ação, mas muitos casos de resistência. A eritromicina tem mais casos ainda, que ela foi anterior, né? Então, bastante casos de resistência. O ácido azelaico é uma molécula bem interessante, tá? Utilizado de 10 a 20%, então as concentrações de uso dele são bastante altas. Tá? O grande problema dele é que ele é um pó de difícil solubilidade, tá? Mas ele tem uma ação cosmética excelente. Tá? O que é interessante dele? Ele vai agir sobre a acne hormonal. Tá? Porque ele compete, ó, é inibidor competitivo sobre a conversão da testosterona e 5-alfa-testosterona, diminuindo assim os efeitos sobre a acne. Então, ele vai agir sobre a acne hormonal. E além de agir sobre a acne hormonal, ele também age inibindo a tirosinase, que vocês vão ver na próxima semana, que está relacionado com a melanogênese. O que é a melanogênese? Formação de pigmento. Então, ele vai ter ao mesmo tempo ação anti-acne e despigmentante. Aqui com ação, inclusive, então, hormonal. E vai ser interessante, por exemplo, naquela acne que já está deixando uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Às vezes assim, não tem mais a acne já saiu, mas ainda fica manchado, né? Então, é bem interessante nesse sentido. O nome comercial é Azelan. E a gente tem um derivado solúvel, que não é exatamente o ácido azelaico, ele é um derivado solúvel que é a azeloglicina, tá? Não tem exatamente o mesmo efeito do ácido azelaico, mas também é interessante. Outros tratamentos medicamentosos, a hidrocortisona, a espironolactona e a flutamida, com ações antiandrogênicas, né? Então, é bem usado em casos bem específicos, tá? Não são tão utilizados amplamente, mas em casos bem específicos, muito de acne hormonal, acne persistente de mulheres adultas, por exemplo, são utilizados. Aqui tem um resumo, então, dos tratamentos tópicos, né? Que são comedolíticos, antimicrobianos ou anti-inflamatórios. Então, comparando, então, os retinoides, diferentes retinoides, tretinoína, dapaleno, tazaroteno, antibióticos, clindamicina, eritromicina e o peróxido de benzoíla, BPO é benzilperóxido, né? Peróxido de benzoíla. E as combinações. Então, vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, que o mais é que tem mais ação, né? O 3 cruzinha é atividade forte, 2 cruzinhas moderada e 1 cruzinha fraca. Eu vou tentar ampliar, talvez, para ver se dá para ficar um pouquinho melhor para enxergar aqui. Ah, melhorou, né? Tem uma parte aqui de custo, mas eu vou tirar porque é em dólar e é antigo, então custo a gente não vai avaliar. Vamos pensar que dinheiro não é o problema e vamos avaliar aqui, comparar eles, tá? Então vejam assim, ó, o peróxido de benzoíla seria um dos melhores, ó. E principalmente associado com antibiótico, comedolítico, antimicrobiano e anti-inflamatório. A eritromicina também é comedolítica, antimicrobiana, anti-inflamatória. E aqui, ó, bem interessante, ó. A tretinoína, que era a primeira geração, é só mais comedolítica. Quando eu chego pro adapaleno, eu começo a ter também uma atividade anti-inflamatória. Nossa, tem duas setinhas aqui, né? Eu tô enxergando duas, não, vocês estão enxergando uma só. Anti-inflamatória. Bem interessante. Gente, pra mim aparece duas setinhas. Eu vou diminuir que isso vai me deixando mais maluca aqui. Tá? Que mais? Aqui também, ó, bem interessante esse aqui. Os tratamentos para acne, né? De leves a moderados e severos. Então, acne leve a gente já começa com peróxido de benzoíla. Moderados, a gente pode precisar do tratamento tópico e antibióticos. E na acne severa, tratamento hormonal. A gente tem aqui a primeira linha,
E aqui uma linha alternativa quando a primeira linha não funciona. Esse aqui é de um artigo de revisão também recente, dos últimos 2 anos. E eu vou disponibilizar o artigo para vocês também para terem acesso. Como é que a gente escolhe o medicamento para acne, né? Para abordar o paciente com acne, a gente tem que olhar a idade, se é uma acne da adolescência, se é uma acne de uma pessoa adulta, a severidade, áreas afetadas, a duração do tratamento, e uso de outros medicamentos. Então, na puberdade, ela pode aparecer na puberdade, mas pode persistir por muito tempo. No final da adolescência, início da fase adulta, pode estar relacionado com alterações hormonais, pode acontecer, deixa eu diminuir um pouco aqui, isso tá ruim. Acne infantil, como a gente tinha comentado, e acne tardia também. Acho que agora consegui arrumar. Então, vai depender da gravidade para a gente indicar o tratamento. Opa, sumiu. Da gravidade, das áreas afetadas, da duração do tratamento. A gente viu que geralmente os tratamentos demoram para fazer efeito, assim, não é usar uma semana e dizer que não funcionou. Tem que usar 2, 3 meses para ter um efeito e conseguir avaliar. Sempre lembrar que quando tem uma acne severa, o medicamento não está funcionando, precisa de um acompanhamento dermatológico. E um paciente, mesmo com acne leve, mas que o tratamento não responde, pode ser encaminhado também. O tratamento deve ser contínuo, né? Para ter um benefício. Geralmente se usa por mais de 6 meses. Em geral, de 3 meses a 1 ano. E o profissional deve, então, encorajar os pacientes a continuar utilizando, mesmo que ainda não tenham resultado, né? Não tá vendo efeito ainda, mas tem que continuar utilizando. Isso é bem importante em qualquer tratamento. Eu tenho alguns sites aqui interessantes para compartilhar e vou colocar no Moodle também os artigos de revisão. Espero que tenham aprendido alguma coisa hoje. Então, me esforcei para fazer os vídeos não muito longos. Não consegui fazer muitos longos, muito curtos, não, porque é muita coisa para falar. Espero que tirem bom proveito. Vou abrir o fórum, a gente tira dúvidas por lá, vai conversando. A minha ideia é abrir que o fórum fique aberto durante uma semana daquele assunto, porque daí na semana seguinte a gente expõe outro assunto e começa o outro fórum. Tá bom? Fico à disposição de vocês. Um abraço, nos vemos logo. Tchau, tchau.